A criação de Deus, ela é perfeita. Quem causou a imperfeição foi Satanás. Por isso que uma das heresias que eu vejo que as pessoas cometem é dizer que em João 10:10, aquele ladrão que João está dizendo ali, né, escrevendo através das palavras do Senhor Jesus, não é o diabo que está cometendo. Sabemos que ali é um mercenário que Deus está falando. Mas quem que faz o mercenário roubar? Quem que faz o mercenário matar? Quem que faz o homem amar? Quem? O homem tem capacidade de amar? Tem, pastor? Claro que não. Se não vir da parte de Deus. Por quê? Porque Deus é amor. A gente só ama porque Deus coloca o amor dentro do coração da gente. As pessoas matam porque Satanás coloca o ódio dentro do coração. Há sempre um equilíbrio dentro do ser humano. Onde ele vai opinar, para onde ele vai querer pisar. Para o lado direito ou para o lado esquerdo. Para o lado direito o amor, para o lado esquerdo o ódio. Para o lado direito o perdão, para o lado esquerdo, meu querido, a falta de perdão. E assim eu não consigo entender muitas pessoas que não atribuem todo esse caos aí ao diabo, estão aplaudindo de em pé, ou ajudando a Satanás a ganhar espaço nos corações. É como eu sempre digo, irmão, a gente não precisa ajudar o diabo, porque ele trabalha sozinho. Ele já tem os demônios para ajudar eles. A gente, meu querido, veio trabalhar para Jesus. E Paulo disse, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Sabe o que Paulo disse? Eu fui posto em defesa do Evangelho. E sabia que muitos não gostam de defender o Evangelho? Por quê? A defesa do Evangelho causa perseguição. A maioria não gosta de defender porque vai ser perseguido. Por quê? Jesus Cristo disse, e sereis odiado por causa do meu nome. E quem é que gosta de ser odiado? Eu sou o primeiro, cadê o segundo? Por causa do Evangelho. O ódio das pessoas que não servem a Jesus faz bem para a gente crescer na fé. Você já viu que muitas pessoas às vezes não acreditam no Evangelho? Eu acredito. Mesmo se Jesus não tivesse falado para mim do Evangelho dele, eu acreditaria. Sabe porque as coisas têm que ter lógica. Qual é a religião mais odiada no mundo? Não é o Islã. Não é o centro de Umbanda, não é o centro espírita, não é a igreja católica. São os cristãos genuínos. Por que que o livro mais perseguido e mais odiado, meu querido, não é um outro livro a não ser a Bíblia? Por quê? Tem que ter lógica nessas coisas. É odiado porque existe. É odiado porque é real. É odiado porque a palavra que contém dentro desse livro não é palavra de homem, é palavra de Deus. Por isso nós acreditamos que a Bíblia é real. Sabe por quê? Que o Evangelho é real. É porque Deus nunca escolheu ninguém perfeito no seu ministério. Ele é um dos únicos que escreve e manda escrever um livro e escolhe só a bagaceira da religião ou daquele tempo, para poder dar um banho psicológico na doutrina dele, para poder pregar o Evangelho. É por isso que se torna um Evangelho fantástico, espetacular. Diferente de outros livros, outras pessoas que escrevem o livro, só escrevem as boas partes. E o livro aqui é tão perfeito e tão, meu querido, tremendo, que ele nunca escondeu a imperfeição de ninguém. Deus é tão Deus que fazia os apóstolos escrever as imperfeições deles. Por quê? Para não esconder da gente. Para a gente não ficar labutando e dizer, não, é só comigo que acontece isso. Não aconteceu com os apóstolos também. Deus vai escolher, meu querido, para ser o segundo pastor da igreja, na hora que ele sai, o Senhor Jesus vai escolher um mentiroso. A gente sempre usa a expressão, ele negou Jesus. Sim, e nessa negação tem mentira. Você andava com ele? Não, eu não andava. Isso é uma mentira, não é só negação. A tua palavra denuncia que tu estava com ele. Não, eu não estava. É uma mentira em cima da negação. Deus escolheu um mentiroso, mas depois que pegou fogo, escuta o que eu vou dizer para você. Se Isaías recebeu uma brasa na língua, nunca mais foi o mesmo. Jesus Cristo derramou fogo sobre a vida de Pedro e ele nunca mais foi o mesmo. Ele falava mentira, depois começou a pregar a verdade. Isso é Jesus, que escolhe as pessoas esquisitas para poder dar um banho no sangue dele, para poder pregar o Evangelho. E quando foram crucificar o nosso irmão Pedro, o segundo pastor da igreja de Jesus, ele disse, diz os estudiosos, que ele disse assim, eu não sou digno de ser crucificado igual o mestre. E ele foi crucificado de cabeça para baixo.
Sabe por quê? Porque Pedro dizia para Jesus: se tu for à cruz, eu irei também. Aí Jesus fez realmente ele provar se ele queria ir para a cruz, e ele foi. Está vendo a diferença? Antes de ter o Espírito, a cruz pintou, Pedro negou. Mas depois que ele estava cheio do fogo, a cruz pintou, ele disse: eu não sou digno de morrer igual o mestre. E ele foi crucificado de cabeça para baixo, diz a história. E ele não negou mais a cruz. O que eu aprendo com isso? Para mim não negar o evangelho, eu tenho que ter fogo na vida, filho. E onde é que tem fogo, pastor? É no quarto. Fechar aí a porta do quarto e fala em secreto com Deus. Não, é na igreja. As pessoas só mudam, meu querido, através, meu querido, da reunião da igreja. Deixa eu te dar mais um estudo breve aqui. Quer mudar dessa tua negação em Cristo? Tem que estar na igreja. Às vezes você nega a fé. Eu sou crente hoje, amanhã eu não sou, não sei o que eu sou. Tem que estar na igreja. Não tem que fazer igual a Tomé. Quando a igreja está reunida, sai, não sabe para onde é que vai. Vai contar para os outros, se não sabe se está na fé ou não está na fé. Mas Jesus aparece quando está a igreja. E quando Tomé aparece no meio da igreja. Aí os outros disseram para ele: Tomé, o mestre esteve aqui. Eu só acredito se colocar as mãos. A vida de Tomé mudou porque ele se reuniu como igreja. Ele estava na igreja. Aí Jesus puxa aqui: Tomé, coloca a mão na identidade. Ele disse: meu Deus, e nunca mais ele foi o mesmo. A dúvida de Tomé começou agora no seu vocábulo, dizer: meu Deus, Deus meu. Agora passou a ser o Deus de Tomé. Para ele ser o teu Deus, tem que estar na igreja, filho. Amém? Jesus não vem salvar o